Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 19 e o versículo 6. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Para você que não me conhece e chegou agora neste vídeo, o meu nome é Anderson Gomes e este é o canal Oração da Manhã. Esse é o tema que Deus tem colocado em nossos corações: casamento, vida de casal, vida de homem e mulher dentro de uma casa. E dentro desse texto, eu quero trazer 5 pontos importantíssimos que têm feito com que muitos casamentos tenham sido destruídos por Satanás. O inimigo tem entrado nas vidas conjugais de uma forma tão surpreendente que tem feito com que neste século o número de separações tem crescido cada dia mais. Mas que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. 5 tópicos, 5 situações que têm feito os casamentos ser destruídos por Satanás. 5 defeitos que tanto o homem como a mulher têm. Nós não vamos ser machistas para dizer que a mulher é quem tem os 5 defeitos e o homem não. Ambos têm. É verdade que cada um dentro da sua proporção. Existem pessoas que têm esses 5 defeitos e já o outro cônjuge não tem. Mas que sempre tem destruído. Mas se sua vida, se no seu casamento, se na sua casa não tem esses 5 defeitos que eu vou aqui transmitir para você nesta manhã, baseado no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Graças a Deus, glória a Deus, que você tem vivido em paz dentro de sua casa. Que Deus continue lhe abençoando. Vamos aqui transmitir a palavra de Deus e logo em seguida nós vamos orar por todos os casais, por todos os casamentos. Vamos orar aqui pelas famílias para que Deus continue com as suas mãos estendidas. É verdade que você também pode deixar o seu like, nos ajuda bastante. E você que não é inscrito, por favor, inscreva-se em nosso canal. Nós fomos analisar o nosso canal e vimos que 50% das pessoas que aqui estão conosco não são inscritas. Então, ajude nós. Nós aqui nos dedicamos todos os dias para trazer a palavra de Deus. Palavra essa que tem nos edificado com muita grandeza para a glória de Deus. Não se esqueça, faça também o seu pedido de oração. Irmão Anderson, quais são os 5 defeitos que tem feito com que os casais tenham entrado em confusão, em brigas? E infelizmente, estas brigas, estas confusões, essas desavenças têm levado os casais para a separação. O primeiro ponto é o gastador ou o seguro. É verdade que existe 2 tipos, o gastador e o seguro. Pensar de forma contrária na hora de empregar o dinheiro é um conflito muito comum entre os casais, principalmente quando os cônjuges são criados com status sociais muito diferentes um dos outros. Quando um tem uma condição financeira melhor do que o outro e quando os dois se casam, há um grande conflito, porque um viveu de forma mais humilde e agora ele quer ser seguro. O outro já tinha uma condição um pouco melhor, então ele não se preocupa muito com gastar, então é o gastador. E isso tem feito com que muitos casais tenham entrado em conflitos e, consequentemente, infelizmente, tem levado à separação. Mas que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. O segundo ponto é o viciado ou a viciada. Vícios são campeões no quesito das controvérsias matrimoniais. O alcoolismo, infelizmente, o fumo, as drogas, além de jogos
e pior, da pornografia. São vícios de grande poder, destrutivos para os relacionamentos e para o buraco. Infelizmente, às vezes acontece de um ser crente e o outro ser descrente. E isso leva com que um deles usem drogas, fumem, usam álcool, usam álcool. E isso leva à destruição do casamento. Daí começa a vir os conflitos. O tópico de número 3 diz acerca da violência, ou seja, o violento. A violência doméstica representa um problema mundial que tem devastado famílias inteiras. Infelizmente, pessoas violentas necessitam de auxílio profissional, pois nada justifica atitudes dessa natureza. Não saber discutir, conversar, entrar em um conceito, entrar em um acordo, e já usa da violência. E isso faz com que um dos dois, principalmente a mulher, que podemos dizer é o sexo frágil, peça a separação. E muitas das vezes, ainda que a Bíblia nos diz que não pode separar, não pode o homem separar o homem, a mulher não pode se separar, vai acontecer a separação, porque nem todo mundo suporta a violência, nem todo mundo suporta estar sendo espancado todos os dias. Então, esse é um dos motivos pelos quais o inimigo tem entrado em muitas casas, em muitos casamentos e destruídos. O tópico do número 4, relaxado. Muitas são as reclamações em razão da aparência, higiene do cônjuge, que lamentavelmente acredita que depois de casados não haja necessidade de um mínimo de cuidado em relação a si mesmo e ao outro. Ou seja, existem pessoas que infelizmente depois que se casam não cuidam mais da sua aparência, não quer mais escovar os dentes, não quer mais usar um perfume, muitas das vezes não quer tomar um banho, chega suado, coloca a roupa na cama, joga tudo de todo jeito. E claro, é mais um motivo para que haja brigas em um casamento. E isso, por mais que seja motivos para quem está de fora e não conhece, não é casado, seja um problema normal, simples de ser resolvido, tem levado muitas pessoas ao final do seu casamento. E isso o inimigo tem encontrado brecha e tem separado o homem e a mulher, e tem separado o casal. O quinto ponto e último, a intransigente ou intransigente. Por que eu disse a e o? Porque pode ser a mulher e pode ser o homem. A falta de respeito em relação aos gostos, vontades, crenças e valores do cônjuge é uma questão muito comum nas brigas e discussões entre casais. A pessoa intransigente não aceita ser contrariado e promove grande alvoroço no sentido de que sua opinião prevalece sempre. Meus irmãos, nós precisamos entender, homens e mulheres, e aqui eu vou dizer o homem, que a sua opinião não é soberana. A sua opinião não está sobre tudo e sobre todos, e principalmente sobre a sua esposa. A conversa, o diálogo é muito importante. A sua opinião não pode prevalecer. Precisamos estar abertos à opinião. As brigas, as discussões vão acontecer, principalmente quando está em um dos pontos que nós dissemos agora há pouco, quando um dos dois é descrente. Aí vem a questão das crenças e valores. Muitas das vezes as brigas vêm devido à sogra, ao sogro, porque às vezes não entende o espaço, mas que Deus possa ter misericórdia de suas vidas. Nós sabemos que tudo isso coopera para uma separação, mas Deus, Ele nos deu entendimento. E nesta manhã, para a glória de Deus, não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, Deus nos alerta. Brinde o seu relacionamento, brinde o seu casamento com oração, com jejum,
com adoração a Deus. E tudo isso, se infelizmente você tem dentro da sua vida esses 5 pontos que são tão tristes, tão desanimador, se você tem isso na sua vida, e se você é crente, se você é evangélico, se você é descrente, procure afastar de sua vida a maldade, o pensamento contrário, as discussões, as brigas, porque isso não leva a nada a não ser a separação. E quando tem filho, quem mais sofre são os filhos, são as crianças e consequentemente a família dos dois. Mas nesta manhã Deus aqui, Ele tem nos alertado para que possamos estar diante de Deus com o coração puro, com o coração sincero. Meus irmãos, esta foi a palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã. Seja consciente, você não está em uma disputa política, uma disputa de jogo, não. É a sua esposa, é o seu esposo. E que Deus em Cristo continue lhe abençoando e que seu casamento e que seu relacionamento seja abençoado em nome de Jesus. Como prometido, vamos aqui orar a Deus para que Ele continue nos ajudando. Claro, principalmente vou orar aqui pelos casamentos, pelos relacionamentos, para que Deus venha ajudar e, claro, estender as suas mãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de bondade e Deus de misericórdia, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta. É a Ti, Senhor, que eu entro na Tua presença neste momento, para Te adorar, Te glorificar nesta manhã, Senhor. Neste dia, eu quero Te apresentar a muitos os pedidos, Senhor, de pessoas que crêem, de pessoas que estão necessitadas, de pessoas que estão com casamento, meu Pai eterno, muitas das vezes rachado, a ponto de chegar a uma separação. Ô Senhor, tantos casais têm dado lugar ao diabo, e o diabo tem entrado, tem investido a fim de matar, destruir, pois este é o papel dele, meu Pai. Mas Tu, Senhor, tem as Tuas mãos estendidas sobre a terra, sobre os Teus. Nós Te pedimos, meu Pai eterno, que Tu entre com salvação, liberte, meu Pai, um deles ou os dois. Liberte, ajude, Senhor, na área financeira. Meu Pai, ajude, Senhor, na área profissional. Ajude, Senhor, dentro dos lares, na área doméstica, Senhor. Haja, Senhor, dentro dos problemas que tem afetado, Senhor, os casais. Meu Deus, nós Te pedimos por tudo e por todos nesta manhã, em Teu nome. Amém.